Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo que é a imunidade tributária em relação aos e-books, um tema muito requisitado pelos empresários digitais, tá? Antes de tudo, se você não me conhece, eu sou o Dr. Santiago, eu sou o criador da STL Advocacia Digital e você é muito bem-vindo aqui. Imunidade tributária. O que é uma imunidade tributária e como ela pode ser aplicada corretamente dentro da sua empresa digital? Esse é o assunto que nós vamos tratar agora mesmo, tá? Imunidade tributária, ela é uma limitação ao poder de tributar. Uau, Santiago, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Explico. O constituinte, ou seja, aquele legislador, quando estava construindo a Constituição Federal, entendeu que quando o Estado for exercer o seu poder de tributar, quando ele chegar nas pessoas e impor a cobrança dos tributos, algumas situações não poderiam ocorrer. Então, o Constituinte criou os limites ao poder de tributar. Dentre várias temáticas das limitações ao poder tributar, uma é muito importante para vocês empresários, que são as imunidades tributárias. Aquele constituinte lá da Assembleia Constituinte, que vai criar a Constituição Federal, entendeu que existem situações que, por mais que houvesse riquezas, elas não deveriam ser tributadas. Situações em que é de interesse da cultura nacional, situações em que visa incentivar um determinado plano econômico, e por aí vai, as justificativas são diversas. Mas fato é que naquele momento o Constituinte entendeu que não deveriam ser tributadas. Essas situações, tal qual o livro, os jornais, por exemplo, não podem ser tributadas por uma escolha do Constituinte. Essas situações que não podem ser tributadas são chamadas de imunidade tributária. Então, a imunidade tributária, ela torna imunes, ou seja, não sujeitas a tributações, aquelas situações em que o Constituinte elencou na nossa Constituição Federal. Isso é uma imunidade tributária e isso já responde uma série de dúvidas e equívocos por parte de operadores do direito e até por parte de contadores na nossa área de direito digital. Muitos falam assim para os seus clientes: vamos implementar e-books na sua empresa porque nós vamos conseguir diminuir a alíquota tributária da sua empresa. Essa afirmativa ela é falsa, ela é incongruente, porque a imunidade tributária não ataca, não diminui alíquotas que são partes do tributo, são elementos que constituem os tributos. A imunidade tributária, ela faz com que o tributo nem exista. É isso que acontece no final das contas. Aquele tributo que recairia sobre a receita obtida com a venda e operação, ou então com a circulação de bens relacionados aos livros, aquela tributação ela não vai incidir, ela deixa de incidir por conta da imunização criada pelo Constituinte. Uau, Santiago, você está querendo dizer então que toda essa argumentação que os players do mercado digital falam sobre diminuição de alíquota em relação à implementação dos e-books é equivocada? Exatamente. Ela é extremamente, absurdamente equivocada do ponto de vista jurídico técnico em relação à imunidade. A imunidade, portanto, dos livros, dos jornais, periódicos, eles alcançam também os livros eletrônicos, segundo consolidada jurisprudência do STF. Mas a implementação disso dentro das empresas não é tão simples quanto parece ser. Não é tão simples como muitos do mercado estão pretendendo vender por aí. A implementação de e-book, ela necessita da congruência real, ela necessita de questões fáticas
que fazem aquele produto realmente configurar um livro. E esse assunto é extremamente complexo e para cada caso essa configuração ela é sim específica e única para cada cliente, tá? Fato é que não basta para que haja a incidência, a não incidência dos impostos em relação a vendas de livros. Fato é que apenas a emissão de notas fiscais não é suficiente. A emissão de nota fiscal, obviamente, é um dos elementos que corroboram a sistemática de obter a imunidade tributária sobre aqueles bens. Mas ela não é suficiente e nem é o único requisito necessário para que isso aconteça. Muita gente chega até aqui no escritório e colocam situações em que foi conversado diminuição de 30%, 50% da carga tributária, 25%, 10% sobre a carga tributária, mas a essas pessoas sequer deram conta da necessidade real de que aquele material seja realmente um livro em sua natureza. Aquele produto que está ofertando junto com os infoprodutos, aquele produto, aquele livro, aquele material escrito que está ofertando junto com vídeos de conteúdo, ele realmente seja um livro em sua essência, ele realmente seja um livro eletrônico em sua natureza. E esse é um ponto central nesse assunto relacionado à imunidade tributária de e-books no mercado digital. Praticamente todos os casos que chegam para nós já com a implementação de e-books têm erros gravíssimos quanto ao elemento do próprio e-book, quanto ao elemento daquele bem, daquele produto ser considerado e-book ou não. Isso é muito alarmante. Penso o quanto os empresários estão sendo prejudicados por esse tipo de orientação que não se atenta para a natureza ontológica do elemento e-book na hora de implementar uma estratégia tributária como essa. Eu aposto numa situação que não é uma situação que não é favorável, de que o fisco vai se atentar para isso mais cedo ou mais tarde, os fiscos estaduais vão iniciar um programa ou um procedimento de execução tributária contra esses empresários que estão vendendo qualquer coisa como se fosse e-book e dessa forma obtendo a imunidade tributária. Tá? Um dos casos que a gente tem paradigma, que eu trato aqui no escritório, é o caso do Gustavo Barsi, que, nesse caso, o fisco entendeu que aquele material que estava sendo oferecido, aquelas apostilas, não configuraram livros, a tal ponto em que não se reconheceu a imunidade tributária e iniciou um processo de execução contra a empresa do Gustavo Barsi naquela situação. Então, veja, existe um estudo a ser feito em relação à compreensão da realidade da empresa e de seus produtos e ver se de fato aquele material ele se consagra como um e-book ou não, apto a, portanto, trazer a imunidade tributária. Isso é o que eu tinha para falar para vocês. A gente pode aprofundar mais essa temática se vocês desejarem, mas eu queria alertá-los desse equívoco de implementar materiais à torto direito como se e-book fossem e dessa forma achar que está seguro dentro de um programa tributário, um planejamento tributário falacioso, um planejamento tributário mal estabelecido. Achar que está seguro nessa zona que na verdade não tem nada de segurança. Eu fico por aqui então, a gente continua essa conversa em outros vídeos e um forte abraço para você.